de volta depois de 3 anos com um assunto que ainda rende até hoje. Esse foi um dos vídeos mais assistidos aqui no meu canal. Vou falar sobre uma dica de ouro para o seu chantininho não rachar. Se você é aquela pessoa mais objetiva que não tem paciência para ver um vídeo longo, a dica é colocar o seu bolo dentro de uma caixa de papelão na geladeira, ok? Mas se você é aquela pessoa que gosta de dica e gosta de mais profundidade, continua aqui, porque eu vou te dar mais dicas e informações do porquê eu utilizo esse método até hoje, 3 anos depois. Vamos lá. Por que eu tô trazendo esse vídeo novamente? Dentro do outro vídeo tiveram perguntas e eu achei legal vir aqui atualizar o porquê da caixa e quais são alguns dos motivos pelos quais pode rachar o seu bolo de chantininho, ok? Então, a primeira coisa é, o chantininho ele se dá bem com a umidade, tá? Mas ela em excesso, ela tira a água ali da tua cobertura. Então ela fica ressecada e aí ela racha. Então, a caixa de papelão, ela ajuda a proteger a cobertura e ela não recebe aquele impacto ali, porque normalmente quando a gente começa, a gente não tem uma geladeira só pro nosso bolo. O ideal seria a gente regular a temperatura da geladeira e tudo mais, mas a gente não tem como mexer, sendo que a maioria das pessoas, da realidade das pessoas, é utilizar, pelo menos no começo ali, dividir tua geladeira com as tuas encomendas. E aí você não consegue ficar fazendo essa oscilação de temperatura, porque pode prejudicar também os alimentos da tua casa. Então, para não precisar ficar mexendo na temperatura da geladeira, a caixa de papelão vai super bem. Um outro motivo que pode fazer o seu bolo rachar, e aí independente dele estar na caixa ou não, é o quanto você hidrata o teu chantininho. O chantininho ele precisa estar bem hidratado, ele precisa receber água, porque se ele perder água para o meio, ele não vai ficar a ponto de rachar. Então, o chantininho bem hidratado, de uma marca boa, ele também te ajuda a evitar rachadura, ok? Um outro ponto também muito relevante, e eu vou falar isso pra vocês, porque eu tive problema há pouco tempo atrás. O que aconteceu? Eu tinha uma embalagem que eu utilizava ela há anos, e aí eu quis colocar uma outra embalagem que estava com preço muito próximo, e era uma embalagem mais elegante e mais alta, porque os meus bolos ficaram mais altos. Então ela super era adaptada ali pra minha realidade. Então eu troquei de embalagem normal. Quando eu comecei a colocar meus bolos na embalagem nova, eu comecei a ter um problema de rachadura. Era caixa de papelão, tinha uma parte de acetato na frente e eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, gente, eu tô fazendo o que eu falo no vídeo para ser feito. E aí eu fui tentar entender o que tava rolando com essa caixa nova. E aí o meu marido me chamou a atenção. Ele, cara, olha só, eu acho que não tá fechando. E a gente começou a olhar a caixa. E aí eu tive, gente, problema de ter que refazer o bolo, de passar mais uma camada de cobertura, porque rachou, não dava para emendar, o chantininho você não consegue emendar sem marcar. Eu tive que refazer alguns bolos por conta da embalagem que eu troquei, olha que loucura. E aí a gente foi observar a caixa, e a caixa, como os encaixes dela, eles são mais frouxos, né, ficava com um espaçamento de ar. Eu tenho vídeo e vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês de como eu faço agora com essa caixa, tá? É uma caixa de papelão, mas pra gente poder evitar essa troca de umidade da geladeira com o bolo, pelas frestas da caixa, agora eu passo um plástico filme em toda a minha caixa para evitar essa perda de água aí da minha cobertura pro meio, né? Então, 3 anos depois, eu comecei a ter problemas de novo com rachadura, olha que loucura. E aí eu tive que investigar qual era o motivo, e o motivo era esse. A embalagem que eu tinha mudado e tava entrando ar ali da geladeira, numas frestas que se vocês olharem, nem parece que danifica, mas eu tive 3 experiências, e depois que eu comecei a embalar com plástico filme, não teve mais rachadura. Então, por isso que eu vim atualizar esse vídeo. Ele vai ficar mais curtinho que o outro. Eu tava no começo, eu falei pra caramba. Mas é por isso que eu trouxe essas atualizações. Então a gente pode ter aí, pra evitar a rachadura, colocar a caixa de papelão dentro da geladeira. Hidratar bem o seu chantininho, tá? Não deixar nenhuma brechinha que possa ter essa troca de umidade entre cobertura e geladeira. Então você pode passar plástico filme na sua caixa também, caso você perceba que mesmo com a caixa de isopor, seu bolo tá rachando. Então é tudo a questão de observar e conhecer o nosso produto. E espero poder te ajudar
com essas novas informações. Um beijo e até breve.